Olá, vamos apresentar agora o seminário de disfunções e doenças gastrointestinais, respiratórias e cardiovasculares, apresentado por eu, Mayara Roama, Ana Vitória, Letícia Medeiros, Letícia Muniz e Stephanie Freitas. O sistema digestório ou sistema digestivo é responsável por degradar o alimento que a gente come e, consequentemente, preparar esse alimento para que possa ser usado pelas nossas células. Todos nós sabemos que a alimentação é base para a nossa vida. Se a gente não come, a gente morre. Só que as nossas células não conseguem utilizar os alimentos que a gente ingere da maneira que eles foram ingeridos. Então é necessário que esses alimentos tenham aí uma preparação e sofram um processo para que consigam serem quebrados em moléculas para que assim consigam ser utilizados pelas nossas células. Lembrando também que é da alimentação e dos alimentos que o nosso corpo consegue extrair os nutrientes necessários para que as nossas células consigam realizar as reações químicas necessárias e assim gerarem energia. Nós chamamos de nutrientes, então, aquelas substâncias necessárias para que o nosso corpo consiga sustentar a vida. E são esses nutrientes que são adquiridos pela nossa alimentação. E os nutrientes energéticos são aqueles nutrientes que a gente ingere, que o nosso corpo e que nossas células conseguem transformá-las em energia. Em nosso corpo, eles são armazenados de forma de ATP, ou seja, adenosina trifosfato. Alguns exemplos de nutrientes energéticos são os carboidratos, as gorduras e as proteínas. Além da digestão, toda a preparação do alimento passa aí por processos básicos, que são as funções do nosso sistema digestório. A primeira função do sistema digestório é a ingestão, que nada mais é do que a captação do alimento ou simplesmente o ato de comer. Em segundo lugar, vem a mistura e movimentação dos alimentos, que acontecem através de contrações musculares que ajudam a misturar o alimento com todas as secreções produzidas pelo sistema, e também para movimentar o alimento durante todo o trato intestinal. Essas contrações são contrações em ondas, chamadas então de peristaltismo. Em terceiro lugar, temos a digestão, que, como eu já falei no início, é a degradação dos alimentos. A digestão acontece tanto por meio de reações químicas quanto por reações mecânicas. A digestão química, como o próprio nome já diz, ela é feita de substâncias químicas e é responsável por degradar as moléculas. Já a digestão mecânica, ela envolve exatamente esses dois movimentos que eu falei para vocês e servem também para auxiliar na digestão química. Em quarto lugar, a gente tem a absorção, que é a passagem dessas moléculas resultantes da digestão para o nosso sangue ou para os vasos linfáticos, para assim serem transportados para as nossas células. Em quinto e último lugar, a gente tem a defecação, que é a eliminação das substâncias que não foram digeridas no nosso trato gastrointestinal ou até mesmo no nosso organismo. Olá, me chamo Letícia e agora eu vou falar um pouco sobre as doenças gastrointestinais. Bom, quando se fala em doenças gastrointestinais, estamos falando tanto de condições mais caseiras, corriqueiras, como prisão de ventre, gases, indigestão, refluxo gastroesofágico, gastrite, até as mais raras, como por exemplo a doença de Crohn. Vale salientar também que sejam elas disfunções mais sérias ou apenas um mal-estar passageiro, os sintomas costumam ser bem semelhantes, o que leva cada indivíduo a ficar mais atento à frequência de cada sintoma para caso precise procurar ajuda médica. Um fator a se observar é que, de acordo com a pesquisa do Ministério da Saúde, somente em 2018 foram registradas cerca de 156.480 óbitos relacionados a doenças gastrointestinais. Além disso, através dessa pesquisa, pode-se notar que a maior taxa desses óbitos assinalados
foram relacionados ao sexo masculino, em razão do maior consumo de álcool registrado historicamente ser mais para o sexo masculino do que para o feminino. Além de que foi possível notar que a maior causa pelas mortes gastrointestinais são por cânceres digestivos. Bom, já reiterando que as doenças gastrointestinais são aquelas que atingem órgãos do sistema digestivo, como o esôfago, o estômago e os intestinos, além de outros órgãos como pâncreas, fígado e vesícula biliar. Agora irei citar algumas doenças gastrointestinais mais comuns ou até mais conhecidas e algumas explicações sobre cada uma resumidamente. Bom, a primeira é a síndrome do intestino irritável, que é uma associação de sintomas que consistem em uma dor ou distensão abdominal, constipação e diarreia frequentes. Como ela não provoca nenhuma alteração estrutural ou bioquímica no corpo, é considerada uma doença funcional. Essa síndrome não tem uma causa concreta declarada, ou seja, acredita-se que haja uma hipersensibilidade responsável pelos sintomas, que pode ser agravada com a ingestão de certos alimentos. Ela também pode ser relacionada a alterações neurológicas diretamente relacionadas ao intestino. Assim, além de algumas ingestões de alimentos que causem esses sintomas, eles também podem ser precedidos de algumas alterações psicossomáticas, como o estresse. Vale salientar que dentre os fatores de risco para o desenvolvimento dessa síndrome estão indivíduos jovens, pessoas do sexo feminino, o histórico familiar e as perturbações psiquiátricas. E recapitulando, alguns dos sintomas mais frequentes para esse tipo de síndrome podem se encontrar a dor ou desconforto abdominal frequente, as mudanças nos hábitos intestinais, seja ela constipação ou diarreia, a melhora total ou parcial da dor após evacuação e distensão abdominal e flatulências. Bom, outra doença que ainda não sabe a causa concreta, como que falei anteriormente, é a doença de Crohn, que é uma doença inflamatória crônica do intestino que pode chegar a envolver toda a parede do órgão que ela afeta. Bom, quanto aos fatores de risco que podem causar essa doença, acreditam-se que as pessoas que estão suspeitas a obtê-la podem apresentar fatores anteriormente, como vírus ou uma bactéria, que de certa forma podem causar essa resposta desregulada imunologicamente, que pode causar inflamação no intestino, mesmo o agente causador não estando presente. E os outros fatores de risco que podem causar o desenvolvimento dessa doença é a idade, o histórico familiar, o fumo ou a residência em áreas urbanas de cidades industrializadas. Quanto aos sintomas relacionados à doença de Crohn, eles são bem variados, mas que os mais frequentes são a diarreia, a cólica e a perda de peso, além dos não relacionados ao aparelho digestivo, como dores nas articulações e lesões na pele. Agora, os cálculos biliares, que são depósitos de líquidos digestivos endurecidos que se formam na vesícula, ou também conhecido como pedras na vesícula biliar, que é um pequeno órgão que se encontra no lado direito do abdômen e abaixo do fígado, e também é responsável pelo armazenamento dos líquidos digestivos que são liberados no intestino delgado durante a digestão. Vale salientar que os cálculos se formam quando há um desequilíbrio nos componentes da bilis ou quando há certo mau funcionamento da vesícula, com um lento esvaziamento ou incompleto durante a digestão. Vale salientar também alguns dos fatores de risco que podem desenvolver os cálculos biliares, que é ser do sexo feminino, idade superior a 60 anos, obesidade, diabetes, perda de peso rigorosamente rápida, gravidez, histórico familiar de cálculo biliar, além de algum uso de medicamentos que reduzem o colesterol e medicamentos que contêm estrogênios. Sintetizando também que a maioria das pessoas que apresentam cálculos biliares não apresentam nenhum sintoma, mas que se alguma dessas pedras engravarem no canal de drenagem da bilis, ela pode causar uma dor súbita e de intensidade crescente
na região superior direita ou no centro do abdômen. Essa é também conhecida cólica biliar, que é o único sintoma que pode de fato ser relacionado a essa doença e pode ser associado a uma dor na região dorsal, entre as omoplatas, ou dor no ombro direito. As doenças respiratórias são doenças que podem afetar estruturas do sistema respiratório, como o nariz, a boca, a faringe, a traqueia, o pulmão ou a laringe. Ela pode atingir pessoas de diferentes idades, mas ela está mais associada ao estilo e qualidade de vida. Existem 2 tipos de doenças respiratórias, as agudas e as crônicas. As agudas ela tem início rápido, duração de no máximo 3 meses e o tratamento é super curto. As crônicas ela tem um início gradual, elas podem durar meses ou anos e o tratamento é extenso. Existem alguns casos que as pessoas nascem com alguma doença crônica e às vezes não tem cura. Só é possível tratar, mas nunca tem cura realmente. Tipo, a asma, você nunca deixa de ter, você apenas controla por meio das bombinhas, né? A primeira doença crônica que eu vou citar aqui é uma muito conhecida, que é a rinite crônica, ou mais conhecida por rinite alérgica, que é às vezes uma alergia a pelo de animal, poeira, pólen, essas coisas. Também pode ser, você pode nascer já com ela, né? Ou também pode ser alguma coisa do ambiente em que você... Ou também ela pode estar presente no ambiente em que você vive. O segundo que temos, também muito conhecido, é a asma, que é mais presente em crianças, em meninos, crianças, né? Ela se deve a quando o pulmão incha e aí o ar fica difícil para o ar passar. Por isso que às vezes é necessário o uso daquelas bombinhas. A causa dela é totalmente desconhecida, então ou pode ser que a criança, os pais tenham crises de asma e a criança herdou, ou o ambiente em que ela vive, o ar que ela inspira, qualquer coisa pode ter feito com que ou ela nascesse ou se originasse, mas existe uma causa específica para isso. Temos também as doenças pulmonares obstrutivas crônicas. As mais comuns são a efizema pulmonar e a bronquite crônica. A efizema pulmonar acontece quando a inflamação obstrui estruturas no pulmão parecidos como sacos de ar. A bronquite crônica ocorre quando a inflamação obstrui os tubos que levam ar para os pulmões, que no caso são os brônquios. Agora vamos para as doenças respiratórias agudas. O primeiro exemplo muito conhecido é a Covid-19. Sim, ela é uma doença aguda. Então, o tratamento é feito com remédios, né? Dependendo do caso da pessoa, se ele é leve ou não. Como sabemos, ele é uma doença contagiosa e os sintomas podem aparecer até 14 dias depois da infecção, ou seja, um início rápido. Outra doença também é a pneumonia, que é quando é uma infecção que atinge os sacos de ar, que são os alvéolos pulmonares. Essa doença ela pode atingir tanto um como os 2 pulmões e ela pode ser causada por um vírus, por uma bactéria ou por um fungo. Ele é mais comum em crianças e idosos. Outra doença aguda é a faringite, que é que se dá na região da garganta e é uma infecção causada por vírus ou bactéria.
E temos a gripe, que muitas vezes pode ser confundido com resfriado, mas existe sim diferença entre as duas, porque as duas se dão por vírus diferentes, então são totalmente diferentes. A gripe, como é o exemplo que eu estava citando, ela é causada pelo vírus influenza. Ela dura de 7 a 10 dias e pode ser resolvida com medicamentos. Letícia Medeiros, eu vou falar um pouco as difusões. As difusões é uma perturbação do funcionamento que causa no órgão ou também aparelho, que são as doenças de uma manifestação patogênicas que podem influenciar na qualidade de vida, mas isso pode depender do estado da gravidade de que estiver e pode até levar à morte. A maioria das doenças é causada e passa por vários processos, como cancro, que surge na disfunção do sistema imunitário, é uma doença que pode ser causada por vários fatores externos, tais como agentes patogênicos, ou por difusões internas, que é uma doença que é uma apresentação de anormalidades que faz parte da estrutura e no funcionamento do organismo de uma forma negativa, e por isso as difusões internas do sistema imunológico que podem produzir uma grande variedade de diferentes doenças. Meu nome é Ana Vitória e eu vou falar sobre as principais doenças cardíacas, que são pressão alta, hipertensão, insuficiência cardíaca, ataque cardíaco, arritmia cardíaca e cardiopatia congênita. As doenças cardíacas são a principal causa de morte no mundo inteiro. E apesar da maioria dos casos ser de pessoas com mais de 45 anos, cada vez mais jovens são acometidos com essas doenças. As principais causas dessas doenças são obesidade, sedentarismo, má alimentação e problemas genéticos. Apesar disso, as doenças cardíacas podem ser prevenidas e tratadas com um estilo de vida mais saudável e consultas regulares.